bom, hein? Depois desse momento artístico, vamos aqui de volta à política. O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, vai se encontrar no início da tarde com o autoproclamado presidente do Brasil, Zé de Abreu. Você tá brincando? Não. É brincadeira. Bom. O Zé de Abreu tá ocupado com essa persona. Tá no Twitter. A gente já não A sabe. situação tá de um jeito. A gente não sabe. Pode ser verdade. Gente, Andressa Urach foi nomeada pra cargo público. Esse país já não tem mais um limite entre piada e realidade. Nível. O encontro do Guaidó vai ser com o Bolsonaro mesmo, como contam os nossos olhos e ouvidos na capital federal. Zé Maria Trindade, bom dia, meu querido. Pois é, desde ontem à noite o autoproclamado está aqui. Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. É uma situação até complicada para o presidente e para a diplomacia, né? A agenda com o presidente está marcada para as 14 horas, confirmada, mas eu dei uma olhada na agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro e não consta o presidente autoproclamado da Venezuela. Isso, para início de conversa, Edgar, está deixando o governo brasileiro numa saia muito justa, né? Porque não quer receber o Guaidó como um chefe de Estado. E o chefe de Estado aqui é recebido com honras, inclusive honras militares, bandeiras do país são colocadas aqui em frente ao Palácio do Planalto, ele sobe a rampa com os dragões perfilados, né? Há ali a execução do hino e o presidente espera o chefe de Estado lá no topo da rampa. Esse é o ritual, mas com o Guaidó não será assim, não. Ele vai entrar pela entrada normal do palácio como um visitante. E antes de receber o presidente autoproclamado, o presidente Jair Bolsonaro, eleito, né, vai se encontrar com o pessoal o general Heleno, que é o chefe de gabinete de segurança institucional, e também com o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. E a partir daí, esta conversa entre os dois se dará no Palácio do Planalto. Então, é uma preocupação de não tratar o Guaidó como chefe de Estado, mas também uma preocupação em não desdenhar dele. Em seguida, logo depois deste encontro com o presidente Jair Bolsonaro, Guaidó, então, vai ao Itamaraty para um encontro formal com o ministro, chefe das Relações Exteriores, né, que é o Ernesto Araújo. Então, a situação meio complicada e difícil. O Brasil tem interesses econômicos com a Venezuela. A Venezuela é nossa vizinha aqui e há, inclusive, aí o fornecimento de energia que pode apagar um Estado. Então, é uma complicação muito grande essa relação. Ô Trindade, o Guaidó, ele vem buscando essa aproximação, esse diálogo, principalmente, e aí, obviamente, com os países do chamado Grupo de Lima, né? Ele vem fazendo essa tour, conversando, articulando com os países que aderiram ao Grupo de Lima em busca dessa solução, né? Agora, por outro lado, Trindade, o Maduro, a gente pensa assim, autoproclamado presidente, mas isso, para você conseguir botar em prática esse título, né, você precisa de um território, você precisa de uma nação, digamos assim. O que ele não tem nas mãos ainda. Ele tem uma parte, né, considerável da população da Venezuela o apoiando ali. O que ele precisa nesse entrave geopolítico, aí onde entram forças não só aqui da América Latina, mas que se estendem pelo continente americano, e aí me refiro, obviamente, ao governo do Donald Trump e todos os interesses que possam ter incutidos aí nessa guerra ainda de palavras, de retórica. Ele busca, na verdade, o apoio, ele busca se fortalecer para chegar numa condição ideal onde ele de fato possa tomar frente à nação e convocar ali na sequência, é bom lembrar, as eleições livres, né? Porque ele seria um governo transitório, né? Exatamente. E ele ganhou a opinião pública internacional, né? Está em busca disso. Ele é um deputado da Assembleia Nacional, que é a Câmara de Deputados de lá, que se transformou no último refúgio da oposição. Todos os outros institutos da Venezuela estão dominados pelo ditador Maduro. Sim. E ele se autoproclamou, a Assembleia confirmou, né, presidente interino, e ele quer fazer exatamente a transição. E ele é novo, tem 35 anos e se transformou no grande nome da liderança lá na Venezuela, de oposição, e o regime não sabe o que fazer com ele, porque
se prender piora, se matar pior ainda, então virou um incômodo para o Maduro. Aqui no Brasil, a autoridade que está acompanhando de perto, até em nome do presidente Jair Bolsonaro, é o vice-presidente, né, o general Mourão. E ele é muito claro, diz que está muito perto de uma guerra civil na Venezuela. E ele também avalia de que não há uma possibilidade, pelo menos imediata, os Estados Unidos descartam a possibilidade de intervenção militar na Venezuela, o que poderia ser uma repetição do Vietnã, né? Sim. Ficaria muito mais complicado. Então, é uma situação muito sensível. E o Guaidó tinha um discurso muito belicoso, de guerra civil mesmo, mas diante da comunidade internacional ele viu que pode não ser por aí. A última palavra do vice-presidente daqui do Brasil é de que não há a menor possibilidade do Maduro continuar e o que se busca agora é uma saída para ele e para os militares que o acompanham. A comunidade internacional já pensa em uma reação econômica contra os generais que apoiam Maduro e contra o próprio Maduro, que ele tem dinheiro, esse pessoal está cheio de dólares no exterior, né? Sim. Então a tentativa de saída é essa. E o Brasil, nesta saia justa, recebe o presidente autoproclamado aqui, mas não quer tratá-lo como chefe de Estado ainda. Deixa eu passar aqui para o Caio entrar nessa conversa com a gente, nessa conversa, Zé, essa questão, né, envolvendo a aproximação que o Guaidó vem buscando com os países que o apoiam ali, né, Caio? Tem uma ameaça já colocada, posta pelo governo do Nicolás Maduro, dizendo que se ele, quando voltar ao país, vai ter que encarar a justiça. Uma justiça que está totalmente contaminada pelo bolivarianismo, pela política do Maduro, né? Ele corre esse risco. Você acha que ele teme, na verdade, ser preso quando retornar à Venezuela, como prometido pelo Maduro? Sim, isso é uma determinação do Tribunal Supremo de Justiça, né? Então, o órgão máximo do judiciário chavista. Ele foi proibido de sair do país, está sendo investigado pela formação de um governo paralelo. Então, claramente é uma acusação grave, né, de lesa pátria, que vai ser, enfim, elevada aí a usurpador, né, considerado usurpador. Ele usurpador. E a oposição ela é perseguida no bolivarianismo, né? Isso não é de hoje. É importante dar uma contextualizada, porque a Venezuela tem hoje um ditador que está perdendo apoio internacional e sofrendo algumas deserções, né, nas Forças Armadas. Esse presidente interino, autoproclamado, confirmado pela Assembleia Nacional. O Juan Guaidó, que é líder da Assembleia Nacional e, portanto, líder da oposição, é importante falar o que é a Assembleia Nacional. Ela foi constituída na última eleição, né, minimamente legítima na Venezuela, né? Então foi uma eleição vencida pela oposição ao Maduro. Só que aquele mesmo Tribunal Supremo de Justiça, que é o STF deles, né, a Corte Suprema deles, deslegitimou, como é vassala, né, obviamente, da ditadura, deslegitimou o poder legislativo, tirando a efetividade das suas resoluções, né? Então o Maduro, em 2017, ele convoca a eleição da Assembleia Nacional Constituinte e a Smartmatic, que é a empresa responsável desde 2004 por todas as eleições da Venezuela e inclusive presta serviços ao governo brasileiro, denunciou a manipulação de pelo menos 1 milhão de votos, né, nessa eleição. Então essa que é a situação. Teve uma análise muito boa do professor Marco Antônio Villa hoje de manhã, falando que a ditadura venezuelana ela é sui generis, né, a ditadura bolivariana, porque ela está completamente fora do contexto da Guerra Fria, né, e o butim foi socializado. Então você tem um estamento burocrático, né? Isso, o poder executivo, as estatais, os sindicatos, o judiciário e os militares controlados pelo chavismo, né? Então todo esse estamento burocrático organizado para controlar o povo e pilhar as riquezas da Venezuela. E é por isso a persistência do regime, desse autoritarismo, muita gente envolvida, né? Então, o sofrimento do povo venezuelano tem tudo para ser delongado, infelizmente. Uhum. Zé, para a gente fechar rapidamente, queria só que você falasse para a gente a respeito dessa, digamos, manifestação durante a apresentação na ONU do representante da Venezuela, quando as pessoas dos países do Grupo de Lima se levantaram, se retirando como uma medida de protesto, né, acompanhados aí por outros líderes internacionais também. E nessa fala do representante da Venezuela, teve ali uma tentativa de aproximação, de uma conversa de Maduro chamando, olha, vem cá, Trump, vamos conversar então, o que já foi rechaçado
de cara pelo representante americano. Fala um pouco disso pra gente, Zé. É porque, olha, Edgar, eu durante esse processo, em vários momentos, eu disse mais ou menos o que pregou o general Mourão. Não se prende um gato numa sala e fecha todas as possibilidades. Se você abrir uma porta, o gato pula em cima de você. Então, o que aconteceu com o Maduro acabou sendo esse encurralamento. Então, há que se abrir uma saída. E ele está vendo essa possibilidade de saída. Só que muita gente considera que esta fase de diálogo já passou. Sim. Isso já está vencido. O presidente dos Estados Unidos diz o seguinte, que conversa com Maduro é só marcar a data de saída, ou seja, isso não é diálogo. Então, esse o entendimento geral do Grupo de Lima, é de que esta fase de conversa, esta fase que poderia gerar uma eleição nova, limpa, sem a presença do Maduro, inclusive, essa fase já passou e já está lá na frente, e agora a situação é mais de cerco do que exatamente de diálogo. O sentimento é mais ou menos esse, de que mudou a fase do jogo. Tá certo. Zé, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília. Um abração. Muito bem, muito bom dia a todos. Vamos lá, vamos seguir aqui no Morning pra gente, antes de fechar esse primeiro bloco aqui, tem uma nota que não vamos fazer depois. A gente já retoma aqui com o Fefito falando a respeito, né, do menor bebê do mundo, é isso, Fefito? Eu tô muito Caramba. setorista hoje, Caramba. gente. Agora eu sou setorista da maternidade. A gente